are you? Teacher Vini here. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai aprender a trabalhar com os comparatives. Sim, a gente vai fazer comparações. Ai, teacher, mas eu não gosto de ser comparado com nada. Calma, a gente está falando linguisticamente, né? É sempre importante você entender como que a gente fala uma coisa mais do que a outra, uma coisa menos do que a outra. Ai, essa menina é mais inteligente do que a outra. Ai, eu sou menos corajoso do que o meu pai. Então, a gente vai trabalhar aí com esses elementos, tá? Bom, seguinte, para você poder fazer uma comparação, a gente tem que partir aí do pressuposto de que você tem dois elementos. Se você não tem dois elementos, é impossível você fazer uma comparação, ok? Então, primeira coisinha, dois elementos. Segunda coisa, a gente vai utilizar muito adjetivos dentro desse espectro, dentro desse tópico. Magro, alto, gordo, feio. Então, palavras como beautiful, tall, short, famous, elas vão fazer parte do seu vocabulário, tá? E aí a gente vai ter que entender o seguinte. Esses adjetivos, eles podem ser considerados longos ou curtos. Como assim, teacher? Bom, adjetivos curtos, eles geralmente são monossilábicos. São adjetivos que vão ter uma ou duas sílabas no máximo, tá? Então, por exemplo, short, tall, big, small, são adjetivos que são curtinhos, tá? Para esse tipo de adjetivo, a gente vai colocar a terminaçãozinha ER. Vamos aí alguns exemplos. Bom, a gente tem aqui, ó, small, smaller, big, bigger, short, shorter, tall, taller. A gente está falando aqui, ó, menor, maior, mais curto, mais alto, ok? Se atente só a uma coisa muito importante. Quando a gente tem um adjetivo curto e ele é formado de consoante, vogal, consoante, a gente vai dobrar a última consoante antes de colocar o ER. Então, o big, ó, consoante, vogal, consoante. Eu dobrei o último G e aí sim eu coloquei o ER, tá? Existe também uma outra regra, que é quando o adjetivo curto está terminando com Y. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui para vocês. A palavra easy, fácil. Como que eu falo mais fácil? Eu vou colocar assim, ó. Easier. Perceba que o Y caiu, entrou o I no lugar e aí sim eu coloquei o ER, ok? Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que deixar bem difundido na nossa mente. Comparações com adjetivos curtinhos, o que eu vou colocar é o ER. Vamos a alguns exemplos aí. Então aqui a gente tem uma frase. She is taller than me. Ela é mais alta do que eu. Mais alta do que eu, desculpa. My house is bigger than yours. A minha casa é maior do que a sua. Perceba os dois elementos. Ela, eu. A minha casa, a sua casa, ok? Vocês perceberam que um elemento aparece em comum nessas duas frases? Que é a expressão them. Ela sempre vai estar aparecendo quando a gente estiver falando de comparações. E aí ela dá esse sentido de do que. A minha casa é maior do que a sua. Ela é mais alta do que eu, ok? Bom, com os adjetivos longos, né? Eles têm duas ou mais sílabas, é um pouquinho diferente. A gente tem que utilizar as expressões more ou less. O more vai estar indicando mais e o less vai estar indicando menos. Então a gente está trabalhando aí com comparativos de superioridade ou inferioridade. Olha aqui alguns exemplos. Intelligent vira more ou less intelligent. Famous, more ou less famous. E finalmente, interesting, more or less interesting. Vamos aí alguns exemplos então em frases propriamente dito. Então aqui a gente tem She is more famous than me. Ela é mais famosa do que eu. Olha ali os dois elementos. Ela, eu, o them, dando sentido de do que. He is less talented than her. Ele é menos talentoso do que ela. Então perceba que aqui eu dei no primeiro exemplo uma comparação de superioridade e na segunda uma comparação de inferioridade. Então, nesse primeiro ponto tá ok? Adjetivo curtinho, eu vou colocar ER.
adjetivos longos, ou eu vou colocar more, ou eu vou colocar less. Tudo depende se eu quero representar a ideia de superioridade ou inferioridade. Lembrando que eu preciso ter dois elementos e que eu não posso esquecer de colocar a expressão them, que dá o sentido do que. Porém, a gente tem ainda a comparação de equalidade, que em português seria tanto quanto, onde a gente não tem algo que é mais ou menos, e sim no mesmo nível. Vamos dar uma olhadinha em exemplos e como é que a gente faz essas comparações. Quando a gente está falando de equalidade, gente, nós vamos utilizar as expressões as. E o adjetivo, ele sempre vai estar no meio dessas duas expressões. Não importa se é um adjetivo longo ou curto. Quando a gente está falando de equality, a gente só joga o adjetivo na sua maneira normal mesmo. Dá uma olhadinha aqui, ó. He is as rich as me. Ele é tão rico quanto eu. They are as famous as her. Eles são tão famosos quanto ela. Uma outra coisa que você pode ter notado também é que quando a gente está falando de equality, a gente não trabalha com a expressão them, mas só quando é equality, ok? Quando for superioridade e inferioridade, a gente precisa do uso dessa expressão. E como a vida do estudante nunca é fácil, a gente tem alguns adjetivos que eles são exceções, eles são adjetivos irregulares. Não tem jeito, a gente vai ter que memorizar, tá? Então, good não é gooder, e sim better than. O far, a gente tem duas opções, a gente pode utilizar tanto farther than quanto further than, não importa, você que decide, ambas significam a mesma coisa, mais longe, mais distante. E o bad, a gente vai utilizar worse than. Então, I am better at math than you. Eu sou melhor em matemática do que você. Portuguese is worse than English. Português é pior do que inglês. E olha, eu concordo, viu? Porque português é bem mais difícil. Alright? Então, sempre tem aí a nossa pedrinha no sapato, né, gente? Mas com prática e estudo, eu tenho certeza que vocês vão conseguir arrasar aí na lição de comparativos. Eu realmente espero ter ajudado vocês nessa aula. Se você já está me seguindo no meu Instagram pessoal, corre lá pro meu profissional, @teachervinifaro. Eu tô mais do que esperando você para me mandar uma mensagem, para poder me ligar, para a gente poder começar as nossas aulas particulares o quanto antes, ok? Thank you very much, guys. Have a nice day and I see you next video.